Olha só, outra notícia. Começaram a valer hoje as novas regras nacionais para os ciclomotores, bicicletas elétricas e até patinetes elétricos. Daniel Lian chega ao vivo agora no nosso 3 em 1 com mais informações para nos explicar quais são essas regras aí. Muita gente interessada em saber o que pode e o que não pode com os ciclomotores, bicicletas, patinetes. Lian, conta pra gente. Bem-vindo, feliz ano novo para você. Oi, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Feliz ano novo também para todo mundo que nos acompanha. É uma nova norma que faz parte aí de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. E o que são essas novas regras que, aliás, foram aprovadas em junho do ano de 2023 para os ciclomotores e que estão aí também juntando aí nesse bojo os equipamentos de segurança. E essas novas regras para os ciclomotores, que são aqueles que possuem 2 ou 3 rodas, aqueles que têm motores a combustão até 50 cilindradas, também motor elétrico até 4 kW, ou então com velocidade final até 50 km por hora. Veículos ciclomotores que atravessarem, excederem aí esses limites, aí já não são mais considerados ciclomotores. Eles já entram na categoria de motocicletas ou então motonetas. Aliás, em relação a essas mudanças que já passam a vigorar, estão sendo exigidos a partir de agora a CNH nas categorias A para motos ou então ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores. Também há obrigatoriedade a partir de agora para esse tipo de veículo o uso de capacete e também o emplacamento. Aí vai variar de Detran para Detran, de estado para estado, a cobrança do IPVA. Alguns estados já estudam aí essa cobrança. O próprio estado do Mato Grosso já estima uma alíquota de 1% para os ciclomotores. Tá aí, muito obrigado por todas essas informações. Daniel Lian trazendo todos os detalhes desse novo regulamento aí envolvendo ciclomotores, bicicletas e patinetes. Obrigado, Lian. Até a próxima. Vocês aqui, alguém de vocês aqui tem o hábito desses novos métodos de transporte ou não? Não. Porque no interior, algumas cidades do interior, a turma está comprando a rodo esse tipo principalmente essas bicicletas elétricas, enfim, porque não precisa de carta, né? E aí agora tem essa coisa aí do ACC, autorização para condução do ciclomotor, enfim. Mas a turma anda sem capacete, anda na contramão, não para nas esquinas, no semáforo onde precisa e acidente para todo lado, precisa de regra em algum momento, né? Eu lembro que algumas décadas atrás, mas eu lembro mais de ouvir falar, viu? Porque eu não sou muito desse tempo não, viu, Piperno? A turma usava muito as mobiletes. Você lembra das mobiletes? Lembro, claro. Você andava lá em Araçatuba, Piperno? Não, eu não cheguei a andar. E eram ultra barulhentas, né? Sim, é verdade. Muito barulhentas. A minha irmã andou e em relação ao esses ciclomotores, eu vejo, por exemplo, alguns garotos aqui mesmo da redação, do esporte e tal. Eles pegam de vez em quando, eu tenho que ir ali, não sei hoje. Então, anteontem, não sei, a gente falou aqui sobre a questão do reajuste das tarifas dos transportes. E eu cheguei a comentar que está havendo uma evasão no número de passageiros. Então, esses ciclomotores contribuem para essa evasão. Porque, vamos imaginar, por exemplo, alguém que tenha que sair daqui e rodar a Paulista e ir até outra ponta da Paulista. Então ele iria de metrô ou de ônibus. Pega aqui o ônibus, em 5, 10 minutos está lá. Hoje ele pega um negócio desse aí, chega mais rápido, paga menos e não tem que pegar fila para comprar bilhete, para encarar, por exemplo, um metrô cheio, um ônibus lotado. Então, são novas formas de mobilidade urbana e as autoridades vão ter que encarar isso de alguma forma. E aí, agora, 5 horas e 24 minutos, rápido intervalo para você que está na rádio. E aí as regras, né? Capacete, não pode andar na ciclofaixa. Quais outras regras, Diegão?
Não pode andar na calçada, por óbvio. Tem que respeitar a questão de segurança. Em alguns outros casos tem que ter ali o registro, essa coisa da autorização, uma espécie, não é CNH porque não é condução de habilitação, mas é uma autorização para a condução do ciclomotor. Tem que regulamentar em algum limite o Alan Gani ou não? Não, tem sim, né? Até porque o trânsito é sujeito a regras, né? Então, se você anda, por exemplo, na ciclovia, eu ando de bicicleta, e você anda na ciclovia, de repente você está competindo ali com um patinete e com uma bicicleta motorizada que você fica muitas vezes na dúvida se aquilo é uma moto ou uma bicicleta em alta velocidade. E se pegar um ciclista ali, é um baita acidente, até porque é uma bicicleta muito mais pesada, enfim, com velocidade muito... E eles fazem até maior. Com o design de algumas motos, assim, estilo de Harley, sabe? Uma Harley elétrica. E assim, não dá, né? Eles invadem a calçada, invadem também a ciclovia e mesmo para quem pedala, você também tem algumas regras e que muitas vezes não são respeitadas. Você tem que pedalar de capacete, você tem que pedalar pela direita, o piperno deve pedalar pela esquerda, na contramão. Pela esquerda, né? Não, falar em esquerda, você deve conhecer a Renata Falzoni, certo? Sim, Piperno? isso aí. Então, lá atrás, em 1993, eu participava de um grupo, que era um grupo que saía para pedalar em São Paulo, antes de bicicleta virar moda, chamava Night Bike. Que ano? 1993, Rapaz. Tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. E a presidente do grupo que pedalava era a Renata Falzoni. Eu lembro, na época, ela muito brava ali liderando o grupo, mas ela ensinava ali as regras que a gente tinha que ter ao pedalar, porque é um meio de transporte também. Pedalar pela direita, sempre de capacete, respeitando etc e tal. Então é claro que se para bicicleta vale isso, deve valer também para essas bicicletas motorizadas. E você, senhor João Belucci, para fechar esse assunto aí, qual é o limite de regramento para esses novos transportes? Kobayashi, ontem quando eu estava indo embora, até cruzando um famoso cruzamento aqui em São Paulo, me passa um pai e uma criança pequena, um filho, no patinete, sem capacete, assim, me deixou bastante tenso, inclusive, né, porque esse patinete elétrico, você sem capacete, você cair, o risco de você bater a cabeça, ou mesmo a criança, ou cair em cima da criança, então achei de uma irresponsabilidade gigantesca. O patinete ele é menos pior, em tese, que esses veículos que parecem motos, eles são muito mais similares a motos do que a bicicletas, e às vezes você vê eles na calçada, enfim, andando ali na ciclovia, sempre interferências estatais, evidentemente, são muito incômodas, né? Incomodam muito. Agora, um regramento mínimo tem que ter, especialmente a questão do capacete, que você mencionou, porque você transita ali ao lado dos veículos, ao lado das motos, e o capacete para motocicleta já é uma proteção mínima, né? O mínimo do mínimo para o motociclista. Então, acho que para esses veículos realmente deveria ter. Agora, é importante dizer que muita gente se queixa do patinete de algumas dessas empresas que fazem cobranças exorbitantes, a pessoa faz ali o cadastro, depois a conta chega maior, então também tem muita reclamação, especialmente dessas empresas de patinete, porque você pode largar em qualquer lugar, né? Tem gente que larga no meio da ciclovia, no meio da calçada, falta um bom senso também nesse sentido. Essa coisa do patinete aí, você fazer uma contratação e depois vir a conta maior, questão aí para os órgãos de defesa do consumidor, né? Inclusive, vem comigo aqui na 3, deixa eu fazer aqui uma reclamação com a Movida. Movida, aluguei um carro ontem para ir para o interior, para o nosso Réveillon, carro desalinhado, sem funcionar o controle de estabilidade, estava chovendo, o carro vai andando de lado ali na pista molhada, um perigo, viu, Movida? Aí eu liguei, estava lá no interior, para trocar o carro, que não estava bom, né? Eles falaram que ia mandar um guincho, ia puxar o carro e eu tinha que pagar o táxi para ir para a loja mais próxima, que no caso era Campinas, quase 400 quilômetros, de brincadeira comigo. Eles falaram, não, nós mandamos o táxi de graça para você ir para Campinas, que não tem nada a ver com a minha rota, não ia ter nada a ver. Nenhuma loja poderia abrir no fim de semana para trocar lá no interior. Então, fica aqui uma reclamação.